Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 1 de julho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Arão, sacerdote da antiga lei. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Vienne, na Gália Leonense, na atual França, São Martinho, bispo. Morte no século III. No mosteiro de Brevon, também na Gália Leonense, São Domiciano, abade, que foi o primeiro eremita nesta região e, depois de ter reunido ali muitos companheiros no serviço de Deus, aspirando sempre ao reino celeste, partiu deste mundo em santa velhice. Morte no século V. No território de Reims, na Neústria, também na atual França, São Teodorico, presbítero, discípulo do bispo São Remígio. Morte no ano 533. Em Angoulême, na Aquitânia, também na atual França, Santo Epárquio, presbítero, que passou 39 anos recluso, totalmente consagrado à oração, ensinando os seus discípulos com esta consigna: e a fé não teme a fome. Morte no ano 581. Na Bretanha Menor, também na atual França, São Gouveno, bispo, que, depois de ter seguido a vida solitária, conta-se que foi sucessor de São Paulo de León. Morte no século VI. No mosteiro de Saint-Calais, no território de Le Mans, na Gália, também na actual França, São Carilefo, abade. Morte no século VI. Em Londres, na Inglaterra, os beatos George Beasley e Montfort Scott, presbíteros e mártires, que, no reinado de Isabel I, foram condenados à morte por causa do sacerdócio e através de terríveis tormentos alcançaram a coroa do martírio. Morte no ano 1591. Também em Londres, o beato Tomás Macfield, presbítero e mártir, que, no reinado de Jaime I, condenado à morte por ser um sacerdote chegado à Inglaterra, sofreu o suplício no patíbulo de Tibur, que tinha sido adornado pelos fiéis presentes com grinaldas de flores, como sinal da sua grande veneração. Morte no ano 1616. Também em Londres, o beato Olivério Plunkett, bispo de Armagh e mártir, que, no reinado de Carlos II,
falsamente acusado de traição e condenado à morte, à vista da multidão presente, diante do patíbulo, perdoou aos inimigos e professou firmemente até ao fim a sua fé católica. Morte no ano 1681. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, os beatos João Batista do Verneuil, da Ordem dos Carmelitas Descalços, e Pedro Aré de Labroue de Laborderie, cônego de Clermont, presbíteros e mártires, que, durante a Revolução Francesa, foram encarcerados ao mesmo tempo por causa do sacerdócio e morreram consumidos pela enfermidade. Morte no ano 1794. Em Stresa, no Piemonte, região da Itália, o beato Antônio Rosmini, presbítero, teólogo, filósofo e fundador do Instituto da Caridade e da Congregação das Irmãs da Providência. Morte no ano 1855. Em La Valetta, na ilha de Malta, o beato Inácio Falzon, clérigo, que se consagrou à oração e ao ensino da doutrina cristã, prestando grande atenção aos soldados e navegantes, para que abraçassem a fé católica antes de partir para a guerra. Morte no ano 1865. Em Zuidia, junto de Jieshui, no Hunan, província da China, São Zhang Wailu, mártir, que, na perseguição dos sectários Vietuan, ainda catecúmeno declarou espontaneamente que era cristão e, fortalecido pelo sinal da cruz, mereceu ser batizado no seu sangue. Morte no ano 1900. Em Rancho de Las Cruces, localidade de Guadalajara, no México, os santos Justino Orona Madrigal e Atilano Cruz Alvarado, presbíteros e mártires, que, durante a perseguição mexicana, foram assassinados ao mesmo tempo pelo reino de Cristo. Morte no ano 1928. Perto de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato João Nepomuceno Charzan, presbítero e mártir, natural da Polônia, que, em tempo de guerra, morreu no campo de concentração de Dachau por defender a fé diante dos perseguidores. Morte no ano 1942. Vida de Santo Arão, sacerdote da antiga lei. Santo Arão provou sua fidelidade. O dia de hoje celebra uma figura um tanto controversa, dado seu papel no Antigo Testamento e Arão. Ao mesmo tempo que foi escolhido para ser o porta-voz de Moisés e anunciante dos castigos do Egito, também traiu seu irmão com fofocas e construiu o bezerro de ouro, obra de imoralidade e idolatria. Mas, dado o testemunho que a Bíblia nos dá dele, chamamo-lo Santo Arão. Que lição tem este para nos dar que nos precedeu tanto na fé? Na Bíblia, marcado para grandes acontecimentos. Arão nasceu um ano antes do decreto de morte dos meninos promulgado pelo faraó no Egito, sob o qual nasceu seu irmão menor, Moisés. Por isso, não precisou se esconder ou ser entregue para criar como irmão, permanecendo em casa para ajudar os pais. Era levita de família, como todos de sua casa. Sabia que o príncipe que crescia na casa real do Egito era seu irmão e, quando Moisés cresceu e soube, era o que transmitia os recados de sua família para o mais novo. Quando Moisés matou o egípcio e teve que fugir, não consta que Arão tenha ido com ele, pois as Sagradas Escrituras narram que o profeta chegou cansado e sozinho junto ao pastoreio de Madiã. É lá que Moisés conhece seu sogro, Jetro, e, com 40 anos, começa uma família longe do Egito. Não se sabe se os irmãos trocavam algum tipo de contato. O próximo capítulo narra, na Bíblia, Moisés diante da sarça ardente, recebendo sua missão de libertar o povo. Já havia se passado 40 anos, e agora Moisés contava com 80. Alegando ser gago para se comunicar com o faraó, recebeu do Senhor a recomendação: e eu sei que Arão, teu irmão levita, é eloquente, eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará no seu coração. Fala-lhe, e põe as minhas palavras na sua boca, e eu serei na tua boca e na dele. Ele falará por ti ao povo, e será a tua boca, e tu dirigi-lo-ás no que diz respeito a Deus. E assim entrarão na história da Páscoa. Passagem pelo mar e fuga do Egito. Dos prodígios do Egito, sabemos as desenvolturas e as batalhas que os irmãos enfrentaram. O faraó declarou guerra ao Senhor Deus de Israel, infernizando ainda mais a vida dos hebreus que lá moravam, que já eram tratados como escravos.
Moisés, então, evoca as pragas que fazem o estrago nas fileiras egípcias, e os atormentam. Arão vivia como a voz do irmão profeta. Sabia ele que o carisma e a presença tinham sido dadas ao mais novo, porém que também desempenhava um papel providencial, não só a comunicação, mas também a união que os hebreus eram chamados a ter, como uma nação regida pelo Senhor. No fim, após a última praga, a morte dos primogênitos, o faraó permitiu que o povo fosse embora, mas seu coração se embotou e ele mandou seu exército não os deixar escapar. Moisés abriu o mar vermelho e Israel passou a pé enxuto, enquanto as ondas abateram os soldados egípcios. Instituição do sacerdócio de Arão. Um novo capítulo para os hebreus começa com a fuga do Egito, além de uma nova missão para Moisés, guiar a nação e estabelecer as leis. Ao mesmo tempo, Arão já não precisava mais se dedicar à comunicação. Em honra de sua fidelidade, sempre humilde perante seu irmão mais novo, quis o Senhor dar o direito do sacerdócio a Arão, fazendo isso por meio de um milagre, e mandou Deus que um representante de cada uma das 12 tribos levassem um ramo seco para a tenda onde residia Moisés. O bastão que florescesse, esse seria o que conduziria às cerimônias. Diante dos olhos admirados dos hebreus, o ramo de Arão floriu, fazendo com que a tribo de Levi, da qual era o representante, ficasse responsável por presidir os cultos da religião. Desse sacerdote edito e exaltou também a Arão, santo como ele, seu irmão, da tribo de Levi. Confirmou para ele uma aliança eterna, deu-lhe o sacerdócio do seu povo, encheu-o de felicidade e de glória. Moisés consagrou-lhe as mãos e o ungiu com o óleo santo. Foi-lhe, pois, concedido por aliança eterna, a ele e à sua descendência, enquanto durar o céu, servir ao Senhor e exercer o sacerdócio, e abençoar o povo em seu nome. Pecados e queda de Arão. 2 são as faltas das quais Arão é sinalizado na Bíblia. A primeira foi a terrível impunidade de, enquanto Moisés falava com o Senhor na montanha, fazer o bezerro de ouro para substituir o verdadeiro culto. Arão, como sumo sacerdote, não só permitiu, mas como coletou o ouro e moldou a estátua com suas mãos, abençoando-a depois. Esse terrível pecado não só mostra uma falta de moralidade enorme, mas também uma desonestidade de Arão gigante. Como poderia ele venerar o ouro como seu criador? E pior, abençoá-lo com as mãos ungidas pelo óleo santo do Senhor? É perplexitante. Sua segunda falta explícita nas páginas santas é quando fofoca com sua irmã, Maria, sobre a esposa de Moisés. Esta não era hebreia, mas etíope, ainda da herança da época que Moisés viveu em Madiã. E o julgamento que se fazia não era tanto sobre sua mulher, mas a capacidade de julgamento do irmão, em se ele era capaz de escolher uma mulher para casar que não fosse do seu povo, não seria capaz de traí-los? O próprio Senhor se irritou com este julgamento abobado e invejoso. Maria, irmã de Moisés, amanheceu com uma lepra que lhe cobriu todos os membros e a prostrou sob a tenda. Arão, percebendo ser a lepra a consequência do pecado, vai até seu irmão implorar perdão e interceder por sua irmã. Moisés, santo também, vai ao encontro e toca na pele de Maria, fazendo a lepra sumir. Aqui vemos o poder de intercessão do sacerdote, que, embora pecador ele também, tem o dom de implorar ao Senhor e receber o atendimento de seus pedidos. Santidade de Arão, o sumo sacerdote. Mas Arão, é dito nas Sagradas Escrituras, fez penitência e viveu na lei do Senhor depois destas quedas. Não significa não ter mais faltas ou pecados, mas sim que fazia o melhor para, na provação que Deus mandava, corresponder com sua vontade em tudo. Um último episódio marcou, junto com Moisés, instado pelo povo que prevaricava contra o Senhor, o profeta dá um golpe na rocha a pedido de Deus, pois, segundo suas palavras, dali sairiam águas abundantes. Porém, tanto Arão quanto Moisés duvidaram, fazendo ser necessário 2 batidas. Por estas suas outras faltas Arão recebeu o veredito de não pisar na terra santa. Aceitando esta punição com humildade, quando chegou no fim dos seus dias, fez conforme o Deus de Israel queria, e Moisés fez conforme o Senhor ordenou, subiram o monte Hor à vista de toda a comunidade.
E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar, filho de Arão, desceram do monte, e, quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. A lição, pois que Santo Arão nos transmite hoje é a seguinte: por mais que nossa conduta não seja perfeita, e que muitas falhas tenhamos no caminho, e até grandes pecados, de tudo pode nos perdoar o Senhor Deus. Ele abençoou Arão com uma vasta descendência, sendo mais ilustre dela São João Batista. Basta que nos arrependamos de verdade e tenhamos sinceridade de coração, e o resto, Deus fará. Santo Arão, rogai por nós.